Vamos iniciar o nosso bate-papo? Pois daqui em um dia diferente, em um horário diferente, estamos aqui, não é isso? Eu e meu amigo Dudu, para a gente poder bater esse papo maravilhoso aqui a respeito da consciência negra, né? Estamos fazendo aqui uma série de entrevistas, tá certo? A Zabelé FM, né, nesse mês da consciência negra, está realizando uma série de entrevistas com pessoas da nossa comunidade, falando desse assunto de grande importância para o nosso povo. O projeto Novembro Negro tem o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Remanso, PENAB, Lei Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal, uma realização da rádio comunitária Zabelé FM. E o segundo entrevistado do programa de hoje é o nosso amigo Dudu. Seja bem-vindo mais uma vez, Dudu, e boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Zabelé. É sempre um prazer estar aqui nessa rádio, né? Uma satisfação estar aqui pela primeira vez. Opa, pois então, nós que agradecemos aí a sua participação aqui no nosso programa. Dudu, a gente começa falando a respeito do seguinte, né? O que é o racismo para você? Racismo, Alessandro, é uma forma de discriminação, preconceito, que é baseada na cor, né? Principalmente na cor negra. Eu entendo o racismo como um preconceito, né? Discriminação. Muito bem. A gente continua falando aqui a respeito, né? Você já sofreu algum tipo de racismo? Alessandro, hoje, no país em que vivemos, tão desigual, eu acredito que não há nenhum negro que não tenha passado por algum tipo de discriminação. Né? Eu acho que isso é quase impossível. Seja da maneira mais leve até a mais pesada, que a gente chama pesada, quando a pessoa já chega a cometer um crime. Né? Mas eu particularmente não tenho casos específicos de racismo, mas nós temos uma vivência numa cidade pequena e que em anos anteriores, principalmente na infância, a gente sempre passa por algum constrangimento. Mas você não entendia que era racismo? Não entendia que era racismo. Não é certo. Não entendia. Até porque anteriormente a gente não discutia muito o que era o racismo, né? E as formas de prevenção. Hoje que se está evoluindo muito a conscientização, os trabalhos que vêm sendo feitos na área da educação e entre os órgãos, como é o caso nosso também da colônia. Mas é doloroso, né? É muito ruim. Eu presenciei isso com meu filho, não sei de que forma que ele foi abordado agora. Há poucos dias ele falava assim, a gente falava para ele da cor, né, da pele, e ele falava, não, eu não sou preto, eu sou branco. E a gente foi buscar entender o que aconteceu ali, né? Se foi algum coleguinha, se foi no dia a dia, na vivência, e a gente foi passar a orientar ele, né? Conscientizá-lo da sua cor, né? E eu acredito que isso ainda continua acontecendo, Alessandro, né? As pessoas têm medo de declarar a sua cor, o seu tom da sua pele. Nós fazemos um trabalho na colônia, trabalhamos com cadastro de pessoas e a gente também trabalha isso com as pessoas, né? Principalmente quando a gente vai falar da nossa etnia. A gente acompanhou também nos períodos eleitorais que teve em nosso país a chacota que faziam com nós negros, né? Inclusive diziam que nós se fazia de coitadinhos, queriam cortar as cotas que a gente tem em universidade, entre outras coisas. E a gente aproveita um programa como esse de estar tratando de um assunto tão importante que é a luta contra o racismo, de estar conscientizando as pessoas, né? De se valorizar. Eu tenho orgulho de dizer que sou negro, sou filho de um pescador negro, sou filho de uma pescadora negra e são pessoas muito honradas, né, que soube criar seus filhos, que mesmo com todas as dificuldades, soube nos educar e graças a Deus a gente não desistiu dos nossos objetivos, né? A gente acompanha e já viu várias pessoas deixar de ir à escola porque alguém estava fazendo bullying com ele. Hoje é bullying, hoje é outros nomes que as pessoas tentam colocar para que não seja acusado de racismo, né? Mas é muito difícil conviver numa sociedade que ainda existe muito o preconceito, né, a discriminação com a cor negra.
Para você, como pessoa negra, quais são as dificuldades no dia a dia? Alessandro, ocupar espaços, né? A gente hoje, como negro, para você ter uma liderança, para você chegar até alguns cargos hoje, algumas pessoas ainda apontam e dificulta a sua caminhada, né? Você tem que ter muita força, muita garra, com o apoio da família, dos amigos, para que você consiga evoluir muito, né? Então, para que você hoje, um negro, consiga chegar até a alta sociedade, ele tem que lutar muito, né? Ele tem que fechar os olhos e os ouvidos muitas vezes, para que você não seja desestimulado da sua luta, da sua caminhada, né? Então é muito difícil hoje ser negro. Para você, qual é a diferença entre racismo e preconceito? O preconceito, Alessandro, é julgar sem eu saber. Essa é uma das piores coisas que acontece com as pessoas negras hoje, né? Às vezes você não conhece aquele indivíduo, você está numa zona periférica, à noite você se depara com um negro, para você já vai ser um assaltante, né? Então isso é um preconceito, é o julgar sem saber a índole daquela pessoa que está vindo ali só por conta da cor da pele dela, né? O racismo, ele generalizando ele, é só mais a questão da cor, né? Mas quando se trata da diferença de um e do outro, eles estão acorpados porque um não anda do lado do outro, né? Ou um anda do lado do outro, né? As pessoas julgam pela cor e julgam sem saber o que aquela pessoa significa na sociedade, né? Então a gente acompanha muito os noticiários, como que acontecem as coisas hoje. Quantos negros não morrem hoje no nosso país, né? Por ser julgado, por ser negro, por estar num local que não deveria estar, no lugar e na hora errada, e acaba sendo assassinado. Então é complicado hoje. Fala um pouco pra gente a respeito da cultura negra e junto a isso, a cultura negra historicamente vem também junto, né, da função que você aí sempre defende, que é a colônia de pescadores, junto com sua família, familiares e tudo mais. Mas assim, fale um pouco dessa cultura negra e também da cultura da sua família. Então, Alessandro, a minha família é uma família que vem desde Remanso Velho, né? É uma família historicamente conhecida em Remanso. Boa parte da minha família ela é de religiões de matrizes africanas, e tem um histórico cultural muito grande. Eu, acompanhando no último dia 15 as apresentações na praça, eu ficava recordando da minha avó, né? A gente foi criado vendo ela ali com samba de velho, com as rezas em famílias, e a gente fica olhando a cultura que os negros trouxeram da África para nosso país, né? Principalmente a gente que mora aqui na Bahia. O quanto que a Bahia hoje ela é reconhecida mundialmente por suas culturas, que veio de outro país, né? Que veio dos negros para nosso estado. Então a minha vivência como negro, como filho de pescador que sou, para mim é muito gratificante, né? A gente tem um potencial cultural muito grande, né? É satisfatório quando eu paro, às vezes, no meu trabalho e começo a ouvir as histórias que os pescadores contam pra gente, que é uma das coisas que antigamente também tinha, Alessandro, o medo de dizer eu sou pescador, né? Eles relatam várias vezes que ao ir no supermercado, ao ir em algumas lojas para abrir um crediário, ficava com medo, colocava outras profissões porque as pessoas não, ixi, é pescador, não vai me pagar nunca. Então, isso envolve também a questão do racismo, não só pela atividade que ele exerce, mas pelo tom da pele dele, né? Então hoje a colônia tem uma das suas secretarias, que é a Secretaria de Jovens e Negros. Nós buscamos também esse trabalho social dentro da entidade, de estar conscientizando aos pescadores, aos filhos de pescadores, a importância que eles têm para a sociedade e também o que ele ocupa na nossa sociedade, né? Muitas vezes eles não sabem que nós temos uma Secretaria de Assistência Social que pode estar dando esse amparo a eles não sabem que pode ter acesso à universidade. Então a gente faz esse trabalho educativo junto aos pescadores também, né? E aos filhos deles. E
a minha vivência como família é de ter orgulho do tom da pele, do tom da pele o qual a gente nasceu, né? Eu sou muito orgulhoso de ser negro, de ter cursado todo o meu estudo em escola pública, mas que também eu tive a oportunidade, Alessandro, de morar em outra cidade e conhecer outras culturas, né? Mas eu tenho algo muito que eu carrego comigo de muita felicidade, de uma cidade vizinha aqui, a São Raimundo, ao qual eu morei 10 anos lá, foi muito receptiva. Eu não consegui identificar no meu dia a dia, na minha trajetória de estudantil e de trabalho lá, nenhum tipo de preconceito. E pelo contrário, fazia um trabalho educativo muito forte, né? Eu trabalhei mais de 8 anos em hotelaria como recepcionista e também lá pude receber outras pessoas de várias partes do país, pessoas negras, pessoas brancas, estrangeiros, e que em nenhum momento nenhum deles se restringia a não ser atendido pelo negro, né? Então isso é gratificante. A gente vê que estamos conseguindo evoluir, né, nessa questão do racismo. Pode acontecer, ainda acontece, mas na minha vivência, principalmente esse período no qual eu passei longe de Remanso, pude conhecer outras culturas, pude também crescer como pessoa, né? Então hoje eu sou formado em técnico de hospedagem, sou formado em técnico em vendas, estou buscando já uma graduação e nós estamos conseguindo ocupar os nossos espaços, né? Quando você falava da dificuldade que a gente tem para crescer, a gente tem que ter força de vontade e ter uma base familiar muito boa para que você se fortaleça no seu dia a dia e consiga buscar os seus objetivos, né? Fui candidato a vereador em Remanso, onde eu pude também caminhar nas residências, conversando com as pessoas, e em nenhum momento você conseguiu ver nenhum tipo de preconceito quando um negro chegava na sua residência. Então isso é muito bom, Alessandro, isso é muito gratificante. E esse trabalho, esse projeto que a rádio vem fazendo, ele é importantíssimo para Remanso. A gente poderia trabalhar isso não só em novembro, mas durante todo o ano, fazer esse trabalho educativo. As pessoas precisam se conscientizar que o tom da pele, ela não define o caráter de nenhuma pessoa. Pelo contrário, a gente temos diversas pessoas que poderiam estar ocupando outros cargos, outras funções, mas ficam se privando com medo de ter alguma retaliação. Ainda tem muito isso, né? Mas eu acredito que com esse trabalho, com o trabalho que a sociedade civil pode fazer, o racismo um dia ele irá acabar, né? Nós vamos olhar para o branco e para o negro e não ter distinção, né? Seja do tom da pele, seja de qualquer outra área que a gente venha a falar, principalmente na questão dos empregos, que a gente consiga evoluir. Você consegue, consegue ver aí algum tipo de discriminação racial, não com você, ou você já viu, e que forma como você conseguiu abordar, né, essa situação, ou se você presenciou, né, algum tipo de discriminação racial com outra pessoa? Sim, eu já vi, Alessandro, não só agora, mas como eu falei, quando eu era criança também já presenciei. Fui vizinho de uma mulher que ela não gostava de negro, né, os filhos dela queriam brincar com outras crianças e ela restringia ele para não sair de casa, para não estar brincando com negros, e fazia aquele julgamento que era vagabundo, que era aqueles nomes horríveis que os preconceituosos falam. E também agora, já adulto, na fase adulta, a gente também vê algumas situações dessa forma, né? Mas que a gente tem que saber como abordar isso, né? A gente tem que saber como lidar com a situação de racismo, né? Muitas das vezes, a pessoa que foi ali, que sofreu racismo, tem o medo de estar denunciando, de estar buscando os meios cabíveis, né? Acha que é algo normal ou algo que não vai dar em nada, né? Mas eu particularmente já presenciei algumas situações e eu passo a conscientizá-lo
né? A dar força, a dar ânimo a ele para que aquilo não gere para ele um trauma, o indivíduo passe a se restringir, né? A ter medo de sair, a ter medo de estar em espaços que ele pode ocupar, né? E já presenciei algumas situações e bem constrangedoras. O relacionamento familiar, de amizades e pessoas, como é que você vê essa questão de se trabalhar hoje? Por exemplo, já teve esse exemplo que você passou com seu filho. Mas a gente tem, vamos dizer assim, gerações. Tem o seu avô, tem o seu pai, vamos colocar aqui, os seus pais, avós, que tiveram uma educação, uma forma diferente, né, de aprendizado e tudo mais. Vem você, seus irmãos, primos, que já tem vive uma outra geração, que vem, né, de seus pais, avós, deram uma educação, um comportamento, e aí você tem essa vivência. E aí você chega nessa condição que agora você tem que lidar com seus filhos. Sim. Né, com seus filhos e os primos deles que estão vindo aí também. Como é que vocês, ou você, já está vendo essa questão tanto do racismo quanto ao preconceito? Como lidar isso com eles? Aí eu falo isso porque, assim, já são pequenininhos, estão crescendo. Como é que você já está começando a querer prepará-los? Se já tem alguma forma, como é que você, sua esposa, familiares, né, até mesmo os avós, primos e por aí, como é que vocês tentam já mostrar para eles, né, esse olhar tanto do racismo quanto do preconceito? A minha bisavó, a Alessandra, ela era muito dura, sabe? Uhum. Ela era uma educadora para nós, os netos, os bisnetos, na verdade. E ela nos passava muita sabedoria, né? Isso veio da minha bisavó, veio para a minha avó também. Até hoje a gente mantém esse convívio familiar, esse diálogo, essa conversa, né? E ela sente falta quando a gente não vai lá, mas a gente sempre trata principalmente do respeito, né? É uma das coisas que a minha família, a minha avó, meu pai, minha mãe, sempre colocam em primeiro lugar: respeito. É a base de tudo. É isso que eu também coloco para os meus filhos, né? Desde o pequenininho até o mais velho, tratar as pessoas com respeito. É o primeiro passo para que a gente consiga transformar uma sociedade que vem com WhatsApp, Instagram, outras redes sociais e o YouTube, e que as facilidades, que as informações chegam para eles hoje, Alessandro, é totalmente diferente da minha época, né? Naquele tempo a gente passava a maior parte do nosso tempo em convívio familiar, brincando com os primos, com os vizinhos e os pais educando. Hoje a educação, se não parte de nós pais, a internet está aí para mostrar de tudo que pode ajudar e o que também pode atrapalhar. Mas o convívio familiar é muito importante e foi importante para mim, para meus irmãos, e está sendo importante também para meus filhos. Eu educo eles, mas o meu pai, que é avô, educa, a minha avó, que é bisavó deles, educa, e a gente faz esse trabalho familiar, né? O racismo, quando aconteceu esse fato com o meu filho, para mim foi um espanto. Eu não sabia de que forma abordar aquilo com ele. Como que eu vou explicar para meu filho a importância do tom da pele dele, de como ele tratar essas questões no convívio escolar? Então a gente buscou também a base familiar, com a minha avó, a minha sogra também, dos meus pais. E hoje ele já não tem mais isso, né? Hoje ele não tem essa distinção do tom da pele, né? Eu disse a ele, o branco pro preto não tem diferença, né? Mostramos a ele as mãos, né? Os dedos das mãos não são iguais. Então imagine se Deus tivesse criado a gente todo mundo parecido. Como é que a gente ia saber que era o pai, o tio, o avô? Como é que a gente viveria? Exato. Né? Então nós somos diferentes de todos e de tudo, mas igual pelo um pai que é quem nos criou. Deus nos criou filhos e filhas. Então a gente tem que respeitar todas essas pessoas. É esse trabalho que a gente faz com os meus filhos, né? Respeitar as pessoas sempre, né? Inclusive a minha avó, é o que vem da minha avó, Alessandro. O mais velho, eu não sei se ainda hoje as pessoas fazem isso, mas a minha base é essa. Foi mais velho, bença tio, bença tia. Esse é o respeito.
começa por aí, né? Então a gente vem sim trabalhando isso no dia a dia, no cotidiano com meus filhos. E como é que você tem essa mesma relação hoje, você como à frente aí de um dos diretores da colônia, né, junto com seu pai, entre outros, como é que vocês têm lidado, né, essa relação com pessoas, esse âmbito público, né, essa relação da questão racial? Como eu falei, Alessandro, eu venho de uma experiência de um curso para uma determinada área que eu atendia dia 200, 400 pessoas diferentes, então já vinha com a vivência de pessoas. Para mim foi uma experiência nova estar na colônia de pescadores, porque você trata com um público diferente de uma hotelaria, né? Foi um desafio, mas que a partir daí nós buscamos também trazer para dentro da entidade outros serviços como a assistência social. A Secretaria de Assistência Social de Remanso, ela foi muito importante nesse trabalho que a gente vem fazendo hoje, né? Ela conseguiu abrir a mente para que a gente pudesse trabalhar outros assuntos com os pescadores, né? Esse trabalho educativo. Então, a diretoria, o presidente, que é o meu pai, e também o qual eu auxilio nos trabalhos da colônia, nós fizemos esse trabalho de o igual, tratar todo mundo por igual, né? E isso é uma fala que eles também transmitem quando pergunta do trabalho que é feito pela colônia, né? É o tratar todos igualmente. E a ideia da rádio em fazer esse trabalho já nos programa para que a gente possa também buscar outros tipos de trabalho que pode estar sendo feito dentro da colônia. A gente pensa em fazer Assembleia Geral para as informações, mas esse trabalho de educativo, às vezes a gente acaba pecando pelo dia a dia, pela rotina de trabalho, né? Mas é uma das áreas que também nós já trabalhamos e vamos continuar melhorando, que é a conscientização, trabalhando com a Secretaria de Jovens e Negros que a colônia tem, para conscientizar as pessoas sobre o racismo, sobre os preconceitos que ainda existem. Quero agradecer a sua participação, quero agradecer por esse maravilhoso bate-papo aqui, né, no nosso programa Interligados, e contar um pouco da sua experiência, da sua vivência também, na relação com seus familiares, por onde você passou, e ter colaborado conosco, né, nesse projeto do Novembro Negro. E o que você deixa, né, sua mensagem de experiência e de vivência para os nossos ouvintes? Alessandro, para mim foi um desafio, né? Eu faço um programa diferente, mas estar aqui falando de um assunto tão importante, para mim foi um desafio, um aprendizado. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite da rádio. E o que eu deixo para a sociedade de Remanso é que digamos não ao racismo, né? Vamos evoluir mentalmente, espiritualmente, para que não haja mais nenhum tipo de preconceito em nosso país, para que a gente construa uma sociedade melhor, né? Para que a gente consiga construir políticas públicas melhor, né? Para que na educação a gente consiga mostrar a toda a sociedade que o tom da pele não distingue o branco do negro, o negro do branco, e todos podem ocupar sim os seus espaços, né? Eu quero deixar aqui um abraço muito grande para meu pai, para minha mãe, para toda a minha família que estão lá nos assistindo, Alessandro. E para mim é emocionante falar dessa vivência, dessa luta que a gente passa no dia a dia, né? E vamos seguir sempre firme na luta. Tenho orgulho de você, meu pai, de você, minha mãe, que está aí me ouvindo. E ser um jovem negro que hoje ocupa espaço na sociedade de Remanso me faz um homem muito feliz. Deixo um abraço a toda a sociedade e que Deus abençoe vocês e diga não ao racismo.